Você vai ver no programa de hoje. Festa do Michuí em Campos Novos reuniu mais de 1.000 convidados. Você vê um senador conversando com um produtor pequenininho, sabendo as necessidades que ele tem lá no campo. No cardápio, muita carne de ovelha e boas prosas. A gente aproxima empresas, entidades, poderes. Você vai ver também. Plantio da soja começa tarde no extremo oeste e dúvidas sobre o clima persistem. Acorda de manhã, olha a previsão, antes de dormir, olha a previsão. Tá difícil até prestar assistência técnica. O produtor, nem 50% deles conseguiu ainda semear. E no quadro Gente que Faz o Agronegócio, destaque hoje para a família Darold, produtores associados à Colácer. Se o pai aceitava, eu ia tocar e queria passar para os meus filhos isso. Vocês vão conhecer o seu Benjamin e a dona Otília, os construtores deste legado. Aqui tinha um paiozinho e um chiqueirinho de porco que ficava dentro 10 porcos. A gente plantou trigo. Seja celebrando momentos ou preocupado com as situações de clima, seja valorizando histórias, o Cooperativismo em Notícia segue dando voz ao campo, porque é lá que o legado agrícola se constrói dia a dia. Vamos juntos? Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E fertilizantes especiais para plantio de safrinha. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Estamos chegando e a gente começa falando do cenário agrícola catarinense, castigado pelas chuvas de outubro e novembro, que colocaram por terra boa parte da produção de campo. Estima-se, nesse momento, que a perda seja próxima dos 3 bilhões de reais. Apesar dos tombos, tem produtor que não perde a esperança. Deu sol, tempo seco, ele corre para a lavoura, porque a janela do plantio de soja está cada vez mais apertada. Só foi o sol dar as caras que o produtor correu para a roça. É que as chuvas de outubro e novembro atrapalharam o calendário de plantio da soja em algumas áreas do extremo oeste. Pinhalzinho é um exemplo. O Leandro precisou esperar 40 dias desde a colheita do trigo para iniciar o plantio da soja. Não houve tréguas nesse período. Agora é torcer para que São Pedro melhore de humor e o clima respire mais aliviado. É ruim, né? Porque já atrasou uns 40 dias esse plantio aqui nessa área do que foi colhido o trigo. Daí já vai diminuindo a produtividade e ainda a gente corre o risco de fazer esse plantio e vir um excesso de chuva e acabar tendo que replantar, daí vai atrasando mais ainda. A gente já deixou de plantar num outro período que deu uns 3 dias de sol, porque tinha uma previsão elevada de chuva durante a semana. Daí agora vamos arriscar e vou plantar metade da área agora e metade na outra semana, para não correr o risco de ficar ruim ou se ficar ruim toda a área, né? Hoje você tem que ter a previsão, o clima na mão, não é? Sim, a gente acorda de manhã, olha a previsão, antes de dormir olha a previsão, você vai mudar, escuta na rádio, olha em todos os sites, para ter errar menos, né? Para ter um arranque bom, uma planta bem germinada ali já é uma meia safra encaminhada, né? Na primeira safra, esta que está sendo plantada agora, Santa Catarina deve usar perto de 740 mil hectares de área, com produção estimada de 2 milhões e 700 mil toneladas. Só Pinhalzinho será responsável por 4 mil hectares. Mas como o período de maior potencial produtivo, que fica entre outubro e novembro, que já se foi, fica difícil fazer previsões. A maior preocupação nossa é que a melhor janela do período de semeadura da cultura, ela abriu 1º de outubro, né? E ela se estende até final de janeiro.
Porém, a gente sabe historicamente que do dia 15 de outubro a final de novembro sempre foi o melhor período de produtividade. E até o momento, o produtor, nem 50% deles conseguiu ainda semear nessa janela que a gente acha que é o ideal. Então a grande preocupação está sendo, estamos passando esse período bom e ainda quem semeou provavelmente vai ter que ressemear. Tem muitas plantas que estão morrendo por esse excesso de chuva, sai temperaturas muito altas e quando vem chuva vem com uma quantidade exagerada, né? Então, umidade também é um problema. Com certeza. Para a cultura do soja, o excesso de umidade, principalmente nesse momento de implantação, ele é bem prejudicial para a cultura. Primeiro, você planta no molhado, como está acontecendo agora, e vem um excesso de chuva muito grande, acaba criando a gente chama agronomicamente, para o produtor, a gente fala que cria uma casca, né? Uma barreira física muito dura ali que a soja não consegue emergir. Aquelas que conseguem emergir, muitas vezes acabam literalmente dando um excesso de fungo, né? Porque essa umidade que tem, e muitas sementes, muitas plantas morrem. E a gente tem baixo stand. Tendo baixa população de plantas, a gente vai ter provavelmente baixa produtividade. Já o milho, que foi plantado mais cedo, está performando bem. Mas ninguém sabe ainda o impacto da umidade nessa produção. De qualquer forma, seja milho ou seja soja, plantar nessa safra está sendo um exercício de adivinhação. Nesses últimos 5 anos, esse é um dos piores períodos para o plantio da soja aqui em Santa Catarina. Tudo em função das tempestades que têm castigado o estado. Em anos anteriores, até choveu dentro da média e teve períodos secos, mas assim como agora, está complicado. Hoje, os agrônomos estão mais para meteorologistas do que propriamente para técnicos de campo. O produtor ele também está em dúvida, né? E ele vem buscar uma assessoria nossa, né? Da parte técnica. E é uma dúvida assim que todos têm, né? A condição ideal de plantio muitas vezes precisaria aí de uns dias a mais de sol, né? Secar mais o solo e tudo mais. Mas essa não está se concretizando isso aí, né? Então o produtor vem atrasando esse plantio em busca desse momento ideal de plantio, né? Que não está acontecendo. Muitos estão plantando, né? Talvez não é uma condição assim excepcional de plantio, né? Mas por fim está passando a época boa, né? Que a gente fala de produtividade da nossa região, né? Então essa dificuldade é muito grande, a gente está o tempo todo, muitas vezes, acompanhando as previsões do tempo, né? O cara tem que ser quase um meteorólogo, né? E tudo mais. Então o mês de outubro, né? Para nós aqui deu quase 600 milímetros, né? Então os 2 primeiros dias de novembro também deu bastante chuva. Então está sendo uma dificuldade bem grande e até para nós a gente está bastante em dúvida em saber orientar o produtor na hora certa, né? Porque não estamos tendo momentos ideais assim de fazer o plantio e fazer os manejos, né, agronômicos aí na cultura da soja. Levantamento feito pela Secretaria de Estado da Agricultura mostra que o prejuízo com as chuvas em Santa Catarina bateu na casa dos 3 bilhões de reais. Teve produtor que perdeu tudo, inclusive infraestrutura. Por isso, diversas ações estão sendo colocadas em prática, como explica o secretário Colato. Nós temos, por exemplo, animais. Hoje nós temos perda de até mais de 10 milhões de animais que morreram, que se perderam e que a gente está buscando, então, a maneira de indenizar esses agricultores. Tem gente que praticamente inviabilizou a propriedade. E também suinocultura, avicultura, teve aviários, pocilga aí, que invadiu, matou todos os animais. Então nós temos todo esse levantamento, agora vamos ter que buscar a maneira de ajudar esses agricultores. Qual é que é o nosso desafio? É fazer com que o agricultor continue na atividade, porque se ele sair dali não volta mais. E hoje o motivo das chuvas e outras dificuldades que tem, por exemplo, no leite, no preço dos produtos, está afugentando. E se nós não mantermos esse agricultor no campo, no modelo de Santa Catarina, nós vamos fazer o quê? E quem é que vai ficar produzindo alimentos? Então, acho que nós temos que agora trabalhar para não atrapalhar o agricultor, mas ajudar naquilo que ele precisa para que ele possa continuar na atividade e sobreviver a esse momento aí difícil de Santa Catarina. O programa Terra Boa vai receber incrementos para aquisição de sementes, calcário e todos os insumos necessários para o replantio. Nesses casos, sem exceção, o produtor precisa buscar os escritórios regionais da IPAGRE. Os nossos programas nós já temos todo ele legalizado, montado, com fundos, né? Então basta aportar recursos para que nós possamos fazer esse trabalho. O que o agricultor tem que ir à IPAGRE, que está em todos os municípios, falar lá com os técnicos montam
o projeto, a necessidade, mando para a Secretaria da Agricultura, nós analisamos, imediatamente esses recursos são disponibilizados e é isso que nós estamos buscando, mostrando para o governo do Estado, o governo federal, as nossas necessidades, tendo esses recursos, nós já temos todo o aparato legal montado para que, sem burocracia, chegue ao agricultor. Produzir é preciso, mas ter garantias é o mínimo que se espera. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. O mundo rural, que gera tanta dignidade, é hoje o centro das atenções. Com propriedades mais bem estruturadas, as famílias vivem de bem com a vida. Claro que muitas vezes a lida é difícil, mas aonde não é? Qual atividade é fácil? Por isso hoje, o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio vai contar a história da família Darold, aqui de Jaborá. Vamos juntos? O seu Benjamin e a dona Otília são os pais do Dionísio. Casado com a dona Marivete, eles tiveram o Diego e o Douglas. O Diego é pai do Giuseppe e da Estela. E assim está montada parte da árvore genealógica da família Darold. Produtores integrados da Aurora Coop, associados da Colácer, eles fizeram história trabalhando. Foram tempos difíceis. Aqui tinha um paiozinho e um chiqueirinho de porco que ficava dentro 10 porcos. E o resto era mato. Agora sim. E tudo começou devagarinho. Tudo começou no braço. E aí o senhor foi vendo a propriedade crescer com o tempo? Sim, foi crescendo, trabalhando, lidando e chegamos nesse ponto. A gente plantou trigo, comprou, graças aos meus parentes da Agostinho, que me deram confiança lá e financiaram para nós começar a nossa vida de casado, bem dizer, de fora de casa, né? Que daí eles me financiaram panelas, o fogão, a lenha e até farinha para fazer pão. Ali foi o começo? Ali foi o começo. E quando a senhora chegou aqui e olhou para a propriedade, a senhora se assustou ou a senhora acreditou? Gente, eu vim assim meia frustrada. Porque lá onde nós morávamos era uma coisa, né? Sim. Tinha movimento, e aqui não tinha nada. A cultura de cereais está no DNA dos Darold, mas é na suinocultura que tudo avança. Com 850 matrizes e perto de 1.600 leitões produzidos a cada 21 dias, a unidade de desmamados é referência. São 4 pocilgas que geram resultados extraordinários. Eu sempre trabalhei aqui na propriedade junto com o pai, cresci com ele. E assim que ele pediu, né, que ele já não estava mais conseguindo tocar sozinho, pediu se eu ia continuar a atividade. Eu disse para ele que sim, que se o pai aceitava eu ia tocar e queria passar para os meus filhos isso. E assim a gente foi crescendo, fomos desenvolvendo a atividade aí, sempre mais forte na suinocultura. E depois daí vinha grão, vinha outras culturas, mas o forte mesmo era suíno na propriedade, né? Quando foi decidido que a terceira geração iria abraçar a causa, o seu Dionísio logo pensou, precisamos dividir as tarefas. Como o Diego sempre gostou da suinocultura e fez veterinária, ele assumiu o negócio. Hoje eu consigo dar valor àquilo que o pai me proporcionou, que foi pagar meu estudo, foi onde eu busquei o meu conhecimento. Então hoje eu consigo trazer isso de volta para dentro da propriedade e ajudar eles a continuar o que eles começaram. É um legado, né? Porque quando tu olha para trás, tu vê o vô, vê o pai, a responsabilidade aumenta. Aumenta, porque tem alguém que já fez por nós e espera que nós façamos por eles. Então hoje a responsabilidade é muito grande. De pegar o que eles trouxeram para nós, manter isso tudo, né, e fazer frutificar. Já o Douglas, mais ligado com a área de cereais, é o plantador da família. Terminei o colégio, fiz um curso no Senai e a partir dali eu vim para casa e disse, vou ficar aqui tocando a propriedade, ajudando o pai e a mãe e vamos tocar isso aí e fazer funcionar o negócio aí.
E a área de grãos é uma área que tu domina. Isso, eu gosto da área de grão, gosto das máquinas, gosto de estar na lida, não importa o serviço, estamos aí para fazer um pouco de tudo aí. E ajuda, né? Porque um irmão faz uma coisa, o outro outra, eu acho que a tarefa fica bem executada. Isso, um pouco de cada um aí, se ajudando e vamos lá. A dona Otília fez questão de nos mostrar onde essa história toda começou. Isso há mais de 50 anos. Aí está a velha casa que ainda resiste ao tempo. Aliás, tempo e energia que jamais faltou aos dois. Me contaram aí que o senhor é forte ainda, né? Sou. É. Nos bailes, sempre que dá? Nos bailes suro qualquer menino. É? As pernas tão fortes. Só. Isso nos bailes me garanto. Me garanto. O seu Benjamin vai sozinho nos bailes ou a senhora gruda nele? Não, ele não vai sozinho. Não? Ele não sabe dançar com ninguém, só comigo. Que exemplo da família Darold, hein? Parabéns pela história. Depois dos comerciais, vamos mergulhar de cabeça na festa que simboliza a fartura, a festa do Michuim. Foram 50 ovelhas, 3 borregos, costelão à vontade e muita prosa boa. Nós estamos sofrendo muitas agressões agressões e ameaças contra o setor que está carregando o Brasil nas costas. O Michuim é o encontro dos bons homens do agro. Já é tradicional, é histórico esse encontro, onde nós encontramos as autoridades que formam o agro catarinense. Fiquem conosco, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, o Sesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes Fecoagro. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira, Sicoob. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de 2 opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Criada em 1993, ano da fundação da Cooperativa Agropecuária Camponovense, a COCAM, a festa do Michuim, nessas quase 3 décadas, sempre procurou valorizar os amigos, os parceiros de jornadas, os colaboradores, enfim, quem ajuda na construção dessa história. Em 2023 não foi diferente. Num belo capão de mato, a COCAM reuniu quase 1000 convidados para celebrar mais um ano de vida. Porque no agro a gente agradece sempre, até mesmo quando a lida de campo não segue como planejado. É nas prosas de galpão, ao lado dos bons amigos, que se constrói legados. A festa do Michuim é isso, uma integração que extrapola fronteiras. O pontapé inicial começa aqui, na sede da Fazenda São João, em Campos Novos.
Para valorizar as pessoas que doam o seu tempo voluntariamente para fazer o Michuim, a Cocan realiza na noite anterior um jantar onde o cardápio principal é a codorna. Estão aqui, além dos organizadores, alguns convidados. E olha, se não fosse um controle rígido da Cocan, isso aqui se tornaria uma segunda festa. Ela começou assim, porque o pessoal trabalha durante a semana inteira para preparar todas essas carnes, esses pratos todos. E na sexta-feira à noite tinha que fazer uma janta para o pessoal. Um dos, no caso o tio Ni, disse, não, vamos fazer uma codorna. Isso no tempo da Perdigão ainda. Aí começou a codornada para fazer o pessoal. Só que é um prato tão bom, tão feito com tanto carinho e tanto amor pelo pessoal de Videira, nossos amigos de Videira, que acabou reunindo alguns convidados também. Então não é só os cozinheiros, tem alguns convidados que são escolhidos para vir aqui nesse momento confraternizar e bater um papo com todos nós. Né? Teve codorna na manteiga, no espeto, teve polenta, queijo e uma energia que não se mede em palavras. Afinal, o jantar da codorna é um encontro feito por amigos para os amigos. Deu certo. E estamos até hoje. Então, a codorna e a polenta na sexta-noite é minha responsabilidade. Só que eu tenho um pessoal que são meio vadio, mas trabalho. E deu certo e ficou uma coisa linda. Pelo menos para agradecer o pessoal que está se envolvendo aqui para temperar as carnes e tal. E que amanhã é complicado, são 1.500 pessoas. Então, você tem que fazer alguma coisa e deu certo. Hoje é uma quantidade bem grande, né? Mas se tu na prática, assim, no dia a dia, por exemplo, se tu pegar 20 quilos de codorna, é importante colocar ela numa marinada. São essas ervas finas, todas as ervas verdes, né? Salsinha, sálvias marinha, alecrim, louro, pimenta, alho. E a gente procura colocar um vinho branco também, para dar o toque especial, né? E normalmente o bom da preparação é de um dia para o outro por causa da marinada, que ela absorve o tempero e absorve bem o sal. Passada a noite da codorna, é chegada a hora do famoso Michuim, um prato marroquino que simboliza a fartura. No evento deste ano, foram 50 ovelhas, 3 borregos, costelão à vontade e mais de 1.000 convidados. Gente da área política. Existe um provérbio que vale para tudo. A dor ensina a gemer. E nós estamos sofrendo muitas agressões e ameaças contra o setor que está carregando o Brasil nas costas. Desde a dependência de fertilizantes, 90% é importado, até dificuldades dentro da propriedade e na logística. Então, se não houver unidade, vigilância, atuação, nós só perderemos. Todos os anos, no final de novembro, nós nos reunimos. É como uma festa de família que se reúne todos os anos, só que essa família é mais ampla. São todos os atores do agro de Santa Catarina, liderado principalmente pelo cooperativismo. Líderes do agronegócio também estiveram aqui. Hoje a Cocan deixou de ser uma cooperativa camponovense para ser uma cooperativa nacional. Está hoje em diversos lugares. E ele nos brinda uma vez por ano, já é tradicional, é histórico esse encontro, onde nós encontramos as autoridades que formam o agro catarinense e alguns visitantes que ele às vezes recebe de outros estados aonde ele atua. E nós aqui choramos abraçados nos momentos difíceis como esse agora. Agora as enchentes, a chuva intermitente que cai nos estados do sul nos prejudica. Certamente é um dos encontros que convergem pessoas das mais variadas atividades e que aqui não só se faz festa, aqui a gente discute os interesses, não se faz negócios também, mas a gente aproxima empresas, entidades, poderes que fazem com que no dia seguinte se materializem negócios, inclusive. E claro, teve a simpatia de um anfitrião que não mediu esforços para fazer o Michuim acontecer. Você vê um senador conversando com um produtor pequenininho, sabendo as necessidades que ele tem lá no campo.
Isso é bom para o produtor que está levando as suas reivindicações, mas é ótimo para o senador, porque ele está colhendo subsídios para saber o que ele vai defender lá na frente. Essa é a essência. Unir os pontos para a gente facilitar o nosso dia a dia no campo. O agro inteiro passa por momentos de algumas dificuldades de toda a natureza. Não é só o clima, não é só a chuva. Nós temos muitos problemas tributários, de logística, um monte de situações que dificultam a nossa viabilidade econômica. Quem tem que nos ajudar é quem nos defende. Para 2024, o calendário agrícola já tem evento marcado, o Michuim, que vai acontecer no dia 30 de novembro. Guarde essa data na agenda, porque os convites são limitados. E assim encerramos o programa de hoje. Para rever os conteúdos dos nossos programas, é só você acessar as mídias sociais da FECOAGRO. Bom proveito, uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau! Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotamnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.